Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo, este que vos fala. Tendo a certeza que a aula será muito proveitosa para vocês, eu já quero te fazer um pedido para você curtir o vídeo, comentar e também compartilhá-lo. E claro, para quem ainda não se inscreveu, faça isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de tudo que nós postarmos aqui. Beleza? Vamos começar. A colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase em relação ao verbo a que se refere. Embora na língua falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Como assim? No uso cotidiano, na oralidade, eu até posso empregar estes pronomes oblíquos átonos sem seguir as regras gramaticais. No entanto, a partir do momento que eu vou me submeter a uma prova oficial, Enem, institutos federais ou até as provas escolares, eu preciso compreender que devo empregar esses pronomes adequadamente. Mas, quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. O pronome oblíquo átono, ou esses que nós acabamos de falar, de acordo com a sua posição em relação ao verbo, eles podem ser classificados, nós podemos chamá-los de próclise, ênclise ou mesóclise. Preste bem atenção. Quando é que se trata de próclise? Pronome antes do verbo. Quando é que se trata de uma mesóclise? Pronome no meio do verbo. E quando é que se trata de ênclise? Pronome depois do verbo. Tá ok? Detalhadamente. Em que situações, em que momento eu devo usar próclise? Eu devo empregar o pronome antes do verbo. Isso não se dá aleatoriamente. Na verdade, a gramática normativa da língua portuguesa, ela vai nos direcionar a este uso adequado. Quais são as regras que eu devo observar para empregar adequadamente próclise? Primeiro, antes do verbo, quando antes do verbo houver palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais, ninguém, nada, dentre tantas outras. Observemos o exemplo. Nada me faz voltar atrás. Percebam que o pronome em negrito ele está antes do verbo faz. Por qual razão? Porque a palavra nada atrai o pronome para antes do verbo. Esta é a primeira regrinha básica. Quando antes do verbo houver palavras de sentido negativo. Segundo caso, quando antes do verbo houver um advérbio ou locução adverbial não seguidos de vírgula. Exemplo. Naquela cidade se fala alemão. Observem comigo. O se está destacado em negrito, ele vem antes do verbo. Por qual razão? Porque antes do verbo nós temos uma locução adverbial, só que com um detalhe. No final da locução adverbial, nós não temos a presença de vírgula. Logo, isso faz com que o pronome venha para antes do verbo. O que eu quero dizer com isso é que se nós tivéssemos uma vírgula aí, o pronome passaria para depois do verbo, beleza? Mas a regra
vai nos orientar que vou empregar próclise quando antes do verbo houver um advérbio ou locução adverbial não seguidos de vírgula. Tá ok? Terceira situação. Quando devo empregar próclise? Quando antes do verbo houver pronomes relativos. Se você quer relembrar ou aprender um pouco mais a respeito de pronomes relativos, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que você possa conhecer ou aprender um pouco mais sobre os pronomes relativos. Mas voltando para cá, quando antes do verbo houver pronomes relativos, eu devo empregar próclise. Exemplo: encontraram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. Encontraram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. O que é o pronome relativo que se refere às duas pessoas. Este pronome, por sua vez, faz com que o pronome oblíquo átono se venha para antes do verbo. Beleza? Então, terceira regra, quando houver pronome relativo antes do verbo. Tranquilo? Este pronome relativo serve como algo que vai puxar o pronome oblíquo átono para antes do verbo. É um termo atrativo ou atraente. Tranquilo? Beleza? Vamos adiante. Em que outras situações eu devo empregar próclise? Pronome antes do verbo. Quando antes do verbo houver preposição seguida de verbo no gerúndio. Quando antes do verbo houver preposição seguida de verbo no gerúndio. Observem comigo aqui. Em se tratando de saneamento, o Brasil ainda tem que investir muito na área de tratamento de esgoto. Então, a preposição em, ela é seguida do verbo no gerúndio, o verbo tratar, no gerúndio, tratando. Quando eu tiver esta situação, antes do verbo houver uma preposição e esta preposição for seguida do verbo no gerúndio, eu vou empregar próclise, pronome antes do verbo. Beleza? Próxima situação, eu vou empregar próclise quando houver conjunções subordinativas. A conjunção subordinativa vai atrair o pronome para antes do verbo. Observem o exemplo. Soube que me negariam. O que é uma conjunção subordinativa. Conjunção integrante, logo conjunção subordinativa. Na condição de conjunção subordinativa, o que serve como termo atraente, que vai puxar o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Por isso que nós vamos dizer soube que me negariam. Beleza? Próxima situação. Quando é que eu devo empregar próclise? Quando antes do verbo houver pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Relativos nós já falamos anteriormente e exemplificamos. Então, antes do verbo, quando houver pronomes indefinidos e demonstrativos, eu vou empregar próclise. Poucos te amam como seus pais. Poucos, nós temos aqui um pronome indefinido. Sendo um pronome indefinido, vai chamar ou vai atrair ou vai puxar o pronome te para antes do verbo. Se nós não tivéssemos aqui o verbo, ou melhor, o pronome indefinido poucos, a frase ficaria amam-te. E daqui a pouco nós vamos explicar quando vai ocorrer essa transferência ou quando o pronome vai para depois do verbo. Mas aqui
nós temos próclise, porque o pronome poucos, ele vai atrair, puxar o pronome oblíquo átono T para antes do verbo. Tranquilo? E a outra situação é quando antes do verbo houver pronomes demonstrativos. Isso me deixou muito feliz. Percebe? Então, isso é um pronome demonstrativo. Logo, por se tratar de um pronome demonstrativo, a gramática me diz, a regra gramatical me diz que eu devo empregar próclise, pronome, antes do verbo. Tranquilo? Se ficar com dúvidas, comenta, deixa lá a sua dúvida nos comentários desse vídeo. Além da próclise, nós temos a mesóclise. E eu fiz questão de colocar próclise, mesóclise e ênclise nesta sequência, porque facilita até a nossa compreensão. Epa, próclise antes do verbo. Mesóclise no meio do verbo. Como é possível colocarmos um pronome oblíquo átono no meio do verbo? Evidentemente que essa forma não é recorrente. Não é tão comum no dia a dia. Dificilmente nós ouviremos alguém empregar próclise, mas a título de conhecimento, porque todos os exames oficiais ou provas que eu for fazer, eu preciso ter conhecimento das regras gramaticais. Beleza? E quando devo empregar próclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise, o pronome antes do verbo. Observemos os exemplos. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Percebam que o pronome se está no meio do verbo literalmente. Se nós tirarmos o pronome, o verbo vai ficar realizará, futuro do presente. Compreendeu? Então, quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu devo empregar mesóclise, pronome no meio do verbo. E não no início, como costumeiramente a grande maioria faz. Se realizará. Não devemos iniciar frases, orações com pronomes oblíquos no início das frases. Beleza? Então, quando é que eu tenho próclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, desde que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. Como assim? Nessa mesma frase, nessa mesma oração, se nós tivéssemos o advérbio de negação não, deixaríamos de ter mesóclise e passaríamos a ter próclise. Não se realizará, porque o advérbio de negação serve como um termo que atrai o pronome para antes do verbo. Beleza? Mas aqui nós não temos nenhum termo que atraia o pronome para antes do verbo. E esse verbo, por sua vez, está no futuro do presente. Logo, nós temos um caso típico de mesóclise, pronome no meio do verbo. Tá ok? Segundo exemplo é, não fossem os meus compromissos, tá ok? Aqui é fossem, um erro gráfico de digitação. Não fossem os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Se não fossem os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Deu para entender? O pronome te está no meio do verbo acompanharia. O acompanharia está no tempo futuro, só que futuro do pretérito. Quando isso acontece, nós temos um caso típico de mesóclise, quando se emprega ou se usa o pronome no meio do verbo. Beleza? Por fim, nós chegamos na ênclise.
E como vocês já sabem, próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. E ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Tá ok? Nós temos como exemplo de ênclise: alistou-se no exército para realizar um sonho. Como eu falei agora há pouco, eu não devo iniciar uma frase com o pronome oblíquo. Por isso que vai ficar alistou-se. Beleza? Isso caracteriza ênclise. Eu tenho um exemplo clássico de um pronome enclítico. Eu tenho ênclise. É importante informar que a ênclise não ocorre no início da frase. O pronome não vem no início da frase. Isso, claro, na linguagem formal. Portanto, os pronomes pessoais oblíquos átonos nunca, jamais, lembre-se disso, nunca, jamais iniciam orações. Como nos exemplos abaixo, para nós diferenciarmos. No dia a dia, de forma equivocada, embora se permita na oralidade, na fala, me falaram que estou muito bem. Isso está errado. E qual é a maneira correta? A maneira certa. Falaram-me que estou muito bem. Tá ok? Ênclise. E assim nós finalizamos esta aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, claro, se você gostou, curta, comente, compartilhe com outras pessoas e, claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de todas as aulas e tudo que nós compartilharmos aqui no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!